Sabe aquela sensação de olhar para uma pesquisa complexa e pensar como é que isso vai virar um artigo? Parece uma montanha para escalar, né? Mas e se a gente encarasse isso de outro jeito? Como uma jornada. Uma aventura que, olha, tem um mapa bem claro e uma recompensa incrível no final. A ideia aqui é justamente essa. Vamos desvendar esse mapa juntos e fazer dessa escalada uma caminhada bem mais tranquila. Então, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente dá o pontapé inicial na jornada. Depois, vamos afiar as ferramentas da escrita e entender qual o melhor tipo de artigo para o nosso trabalho. Daí, partimos para a montagem da estrutura, encaramos o caminho da publicação e, claro, no final, comemoramos a chegada. E olha, tudo começa com aquela faísca, sabe? Aquele desejo de compartilhar o que foi descoberto. Um artigo científico, no fundo, é muito mais do que só uma obrigação acadêmica. Pensa nele como uma ponte. A ponte entre uma descoberta e o resto do mundo. É o jeito de entrar, de fato, na grande conversa da ciência. Então, a pergunta é, a motivação está aí? Aquela vontade de pegar horas e horas de pesquisa e transformar num texto que pode ser lido e debatido no mundo todo? Se a resposta for sim, então vamos nessa. É hora de mergulhar de cabeça. Ok, agora a gente entra na arte da escrita. E a escrita acadêmica, vamos ser sinceros, é quase como aprender um novo dialeto. Não é que seja melhor ou pior que outros tipos de texto, é só diferente. E para poder participar da conversa na comunidade científica, não tem jeito, a gente precisa falar essa língua com fluência. E quais são os pilares desse idioma? Bom, primeiro, o estilo é impessoal. O foco tem que ser nos fatos, não em opiniões. Objetividade e precisão são palavras de ordem, são cruciais mesmo. A linguagem, claro, é formal. E aqui no Brasil, tudo isso vem amarrado pelas famosas normas da ABNT, que é quem dita as regras do jogo para padronizar os trabalhos. Olha só que interessante. Uma pequena mudança nas palavras pode transformar completamente o foco da frase. Na voz ativa, o sujeito está ali agindo, um menino. Já na voz passiva, quem brilha é a ação, o que aconteceu com o objeto, o iogurte. A escrita acadêmica geralmente pende para a voz passiva, justamente para manter essa objetividade. Mas atenção, o segredo é o equilíbrio, para não deixar o texto pesado, cansativo, sabe? Agora uma dica de ouro, um truque poderoso mesmo, a nominalização. Parece complicado, mas não é. Em vez de dizer os pesquisadores investigaram, que tal a investigação demonstrou? Sentiu a diferença? É sutil, mas poderoso. Você transforma um verbo num substantivo e, voilá, o tom do texto sobe um degrau, fica mais formal, mais impessoal, fica com aquela cara de texto acadêmico que a gente busca. Beleza, já pegamos o jeito do estilo, do tom da escrita, agora é hora de escolher o formato certo para o nosso trabalho. Pense assim, os tipos de artigos são como ferramentas numa caixa. Cada uma serve para uma coisa. E, obviamente, escolher a ferramenta certa é o que vai garantir que o trabalho seja bem feito, que a pesquisa seja comunicada do jeito mais eficaz possível. O ponto central aqui é justamente entender essas diferenças. Uma revisão bibliográfica, por exemplo, vai organizar o que já se sabe sobre um tema. Um estudo de caso mergulha a fundo num fenômeno específico. Já a revisão bibliométrica é mais sobre números, sobre analisar dados quantitativos da produção científica. A pesquisação, como o nome diz, quer resolver um problema prático. E a survey? Bom, ela coleta dados para a gente encontrar padrões. A estrutura de cada um desses vai ser totalmente diferente, claro. A grande sacada é alinhar o formato do artigo com a pergunta principal da pesquisa. Ok, formato escolhido. Então, mãos à obra, vamos para a construção. Gosto de pensar que um artigo é como um prédio. Ele precisa de uma planta baixa bem sólida. Cada seção é um cômodo, com uma função bem definida. E a ordem desses cômodos, claro, importa e muito. É isso que vai garantir que o resultado final seja um edifício coerente, robusto. E aqui está a anatomia padrão, o esqueleto de um artigo. Tem o título, o autor ou autores, o resumo e o abstract, as palavras-chave, aí vem a introdução, o desenvolvimento com a conclusão e, claro, as referências, que são a base de tudo, que dão crédito e sustentam o trabalho. Todas essas partes juntas na ordem certa formam uma narrativa bem lógica que pega quem está lendo pela mão e leva do problema até a solução. Ufa! O artigo está escrito, está estruturado, e agora? Agora começa a parte que eu diria que é a mais estratégica de toda a jornada, a publicação. E aqui, duas palavras são chave: persistência e escolha certa. É essa combinação que vai fazer o trabalho chegar em quem realmente importa, no público certo. E escolher a revista, gente, não é um tiro no escuro. De jeito nenhum. É um trabalho de detetive. Precisa ver se o tema do artigo conversa com o que a revista publica, tem que analisar o quão rigorosa é a avaliação deles,
Fatores bem práticos, como custos, também entram na conta, e aí vem as métricas, como o fator de impacto, que mede a relevância da revista, ou o nosso Qualis aqui no Brasil. Tudo isso tem que ir para a balança na hora de decidir. Pois é, e esse é o ciclo da publicação. Começa com pura estratégia. Escolher a revista certa, ler e seguir as normas deles à risca. Depois de submeter, bom, aí vem o grande teste de paciência, a espera pelo parecer. E ele vai chegar. A grande virada de chave é encarar cada crítica não como uma rejeição, mas como um guia, um mapa para melhorar o trabalho. Então é isso, corrigir, aprimorar e, se não der de primeira, tentar de novo. É nesse momento que a persistência vira sua melhor amiga. E aí, finalmente a linha de chegada. O artigo foi aceito, foi publicado, mas o que acontece depois? Acabou? A verdade é que a jornada não termina aí, não. Na verdade, uma fase totalmente nova está só começando. A recompensa é essa. Claro, publicar um artigo traz reconhecimento profissional, dá um up no currículo, mas o mais importante mesmo é isso aqui. É adicionar uma pecinha no imenso quebra-cabeça do conhecimento humano. É a sua contribuição oficial, sabe? O seu tijolinho na construção da ciência. Olha, a jornada da pesquisa até a publicação é sem dúvida um desafio. Mas, como a gente viu, é totalmente possível de ser percorrida. E o mais legal é que ela sempre acaba com um novo começo, com uma nova pergunta na cabeça. Então, para fechar, a reflexão que fica é essa. Qual vai ser a contribuição do próximo artigo a ser escrito?